eu só vou analisar naquele momento se as mulheres que praticam hidroginástica, elas têm dor de cabeça ou não. Então, a gente precisa entender como é que vai coletar. Aí eu vou usar a dúvida de Diego, né? Meu trabalho é sobre controle motor, eu não sei o que é que eu vou fazer. O que é que você quer avaliar de controle motor? Você quer avaliar equilíbrio de crianças, você quer avaliar agilidade de crianças, quer avaliar deslocamento de crianças. Então eu preciso pensar o que é que eu quero avaliar e como eu vou avaliar. Se eu vou avaliar equilíbrio em crianças, eu preciso aplicar testes de equilíbrio em crianças. Então, a partir disso é que a gente vai tentar agora construir a metodologia, certo? Então, assim, ó, os tipos de estudo na educação física, eles vão ponderar, os autores eles vão ponderar e classificar seu tipo de estudo de acordo com algumas características do projeto. Como, por exemplo, os objetivos do projeto, eles podem ser exploratório, ou seja, eu vou lá e pego um conteúdo e trago para o meu projeto. Eles podem ser descritivos, eu vou lá e descrevo o que está acontecendo quando uma pessoa pratica exercício físico. Vamos, por exemplo, exploratório. Eu vou lá na academia e vou tentar explorar as pessoas que praticam exercício 2 vezes ao dia, o que é que elas têm de ganho, o que é que elas não têm. Descritivo. Eu vou numa empresa de hidroginástica e vou tentar descrever se as mulheres que fazem hidroginástica, elas têm dor de cabeça ou não. E explicativo, eu vou tentar explicar algum fator, alguma tendência que há entre os estudos qualitativos, tá? E aí, ó, eu tenho estudo exploratório. É aquele que se restringe a definir objetivos e buscar mais informações sobre determinado assunto sob estudo, certo? Ou seja, eu vou explorar, eu vou restringir os objetivos. Então, eu quero explorar se o exercício físico é bom para isso, o exercício físico é bom para aquilo, e eu vou buscar mais informações sobre esse assunto determinado. Os descritivos, ele vai conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica, bem como os demais aspectos do comportamento humano, seja ele de forma isolada ou coletiva, certo? Então, o estudo descritivo descreve como é que a população ou uma pessoa individual ela reage a determinado tipo de medicamento, a determinado tipo de prática, a determinado tipo de intervenção, e ela traz isso para a pesquisa científica. E já o explicativo, ele vai explicar, certo? É aquele que procura explicar os porquês das coisas e suas causas por meio de registros, da análise, da classificação e da interpretação de fenômenos. Ou seja, quando a gente vai observar, vocês vão observar, quando vocês estiverem lendo os trabalhos, aí vai ter lá, trata-se de estudo descritivo. Aí eu já sei que esse estudo ele está descrevendo informações. Trata-se de um estudo exploratório. Ele restringiu um objetivo, né, e está aprofundando esse objetivo. Trata-se de um estudo explicativo. É um estudo que vai, através de uma análise, interpretar e explicar algum fenômeno, certo? Perguntas? Perguntas por áudio, tá? Eu não vejo mais o chat. Alguma pergunta? Posso passar? Alguém diz pode, pelo menos? Pode. Positivo, professor. Pode ir, Tá. viu? Bora lá. E aí, ó, as fontes e locais de coleta do estudo, se é experimental, laboratório, documental, bibliográfico ou estudo de caso, é o que vai dizer na metodologia de vocês de que forma eu realizo o estudo. Então, vamos supor, uma pesquisa experimental. É uma pesquisa caracterizada pela manipulação das variáveis relacionada ao objeto de estudo, estudando as causas e o efeito de determinado fenômeno. Uma pesquisa ela é experimental quando, por exemplo, eu vou criar um grupo de mulheres, certo? E vou aplicar treinamento funcional nelas, elas estão acima do peso, e eu vou aplicar treinamento funcional dela. Ou seja, eu estou experimentando com elas se a prática do treinamento funcional faz elas reduzirem o peso, certo? Então, a pesquisa experimental é essa que experimenta algumas novas atitudes no voluntário. A pesquisa de laboratório, ela objetiva descobrir a ação e a conduta em condições cuidadosamente dispostas e controladas. Normalmente, essa pesquisa de laboratório é chamada de ensaio clínico,
tá? Ou seja, vamos supor, agora com essa pandemia do coronavírus, está se fazendo várias pesquisas em laboratório para tentar descobrir um fármaco que amenize os sintomas e, inclusive, faça a anulação do vírus em contato assim populacional. Igual a vacina da gripe, igual a outras coisas. Ela vai o objetivo dessas pesquisas é descobrir a ação do vírus, não é? E essa conduta em condições cuidadosamente expostas, ou seja, os testes dessas vacinas estão sendo com as pessoas que já estão contaminadas pelo coronavírus, e aí esses testes aí, essas pessoas elas estão isoladas, então ele vai ver a resposta de forma isolada. Essa pessoa ela não está saindo do local, ela está se alimentando disso, daquilo outro, então eu consigo controlar ao máximo. A experimental, eu aplico algo para que essa pessoa faça, certo? Mas ela é uma pessoa livre, eu estou experimentando algo. Já de laboratório, ela é cuidadosamente controlada. A pesquisa documental, que é aquela que a gente citou lá acho na letra C, né, que vai ser autorizada para que a gente faça. E outra coisa, tanto a pesquisa experimental quanto a do laboratório, ela precisa de parecer, tá? Do comitê de ética. Então a gente precisa ter esses pareceres para realizar. A documental, ela propõe-se, a partir de investigações de documentos, a descrever e comparar o uso de costumes, tendências, diferenças e outras características sobre objetos de estudo. Então, a documental, simplesmente, ela vai analisar um documento que já esteja publicado, certo? A pesquisa bibliográfica, né, ou de revisão, que aí no nosso caso vai ser a revisão sistematizada, ela destina-se a explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em livros e artigos e trabalhos acadêmicos. Tirem da cabeça que uma revisão de literatura é você ler bem muito sobre um conteúdo e apresentar muita coisa. A revisão de literatura você precisa apresentar de onde tirou aquilo. Então vamos supor, eu só estou falando bem de sei lá, um treinamento de oclusão vascular, se eu pegar 10 artigos de oclusão vascular e vejo o que foi que cada artigo encontrou de resultado. Então, a gente junta tudo isso e constrói a nossa pesquisa de revisão sistematizada, certo? E aí a gente tem o estudo de caso, busca examinar aspectos variados da vida do indivíduo, família, grupo, comunidade, que seja representativo do universo estudado. Ou seja, o estudo de caso eu vou lá, pronto, se existe estudo de caso agora para o coronavírus, a cólera ela já foi um estudo de caso, a chikungunya, a zika, tudo isso foi estudo de caso, né? Eu pego lá a família, ou o grupo e a comunidade, e eu vou estudar qual é o efeito que está ocorrendo naquilo. Normalmente, estudo de caso ocorre hoje com doenças raras, com problemas, sei lá, problemas bem mais dificultados. Uma coisa que vocês podem pensar em fazer, tá? Porque vocês vão fazer relatos de experiência, né? Relatos de caso. Mas é o estudo de caso, você precisa de uma doença altamente contagiosa, dificultosa. Então, vamos supor, hoje está dizendo lá, será que a prática de exercício físico para as pessoas que estão com coronavírus, a pessoa que está lá internado com coronavírus, ela vai melhorar alguns parâmetros? Pode ser que não, porque pode ser que o exercício físico diminua a imunidade dessa pessoa e acabe complicando, né? Mas eu não tenho como fazer um estudo de caso desse, porque senão eu faço com que a vítima ela corra risco, né? O paciente ele corra risco. Gente, alguma pergunta até aí? Alguma pergunta? Professor, Oi. meu tempo é curto. Qual seria o mais rápido de ser feito aí? Análise documental. Certo. Pesquisa Aí no caso, documental. Diz. eu preciso, teria como, porque assim, eu tenho vários temas em mente. Tanto Certo. é Isso é que tóxico, né? o mesmo É próprio tóxico. lindo. Meu Deus, cancela. Sim. Vai. No caso, o que significa? Eu tenho vários temas em Certo. mente. Já teve até alguns que eu já dei até iniciação. Eu e Diego, que é minha dupla. Só que Sim, eu tô tipo, conversando com o Diego. só que tipo, tá tendo essa divergência porque por questão de tempo pra gente poder fazer. Uhum. Mas no caso, antes da gente escolher o tema, teria como a gente escolher o método ou a gente só pode escolher o método depois que a gente tiver bem guiado no tema? É porque você
estudo o tema, certo? E a partir do momento que eu estudo meu tema, é que eu vou entender como é que eu alcanço isso. Então, vamos supor, vocês me deram o tema de duas doenças bem raras, né?